aí galera, beleza? Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre depressão. Só que esse vídeo eu fiz quando eu tava começando o canal. Ou seja, a qualidade de áudio e imagem não ficou lá essas coisas. E eu também não sabia nem falar com a câmera direito. Só que mesmo assim eu consegui ajudar algumas pessoas com aquele vídeo. Então eu resolvi refazer ele com uma qualidade melhor. Bom, chega de introdução, né? E vamos direto pro assunto. Como eu falava naquele vídeo, muita gente que sofre desse mal procura ajuda, mas muitas vezes essa ajuda vem de pessoas que nunca passaram por isso. E para quem tá passando por isso, não tem o mesmo peso ouvir alguém que nunca passou do que alguém que já passou por isso. Tem aquelas pessoas que nem imaginam como é a depressão e só fica falando coisas decoradas, tipo, não vai ficar tudo bem, não, isso vai passar logo, é só uma fase. E eu já passei por isso. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Todo ano, no mês de setembro, existe aquela campanha do Setembro Amarelo, que é aquela campanha de prevenção ao suicídio. E a ideia em si é linda, maravilhosa, mas eu não entendo por que restringir isso a um único mês. Por que não falar disso o ano inteiro? Então eu vou aqui dar umas dicas, tanto para o pessoal que tem aqueles graus de depressão mais leve, quanto para as pessoas que estão naquele estágio mais avançado pensando em suicídio, que é o estágio final, entre aspas. Primeiramente deixando claro que eu não sou psicólogo, eu não sou nenhum especialista, e esse vídeo ele não vai te curar, não vai te fazer se livrar da depressão, mas vai te dar algumas dicas para que você mesmo faça isso. Isso aqui não vai te curar, mas vai amenizar o seu sofrimento. E ao longo do tempo, quem sabe, talvez você mesmo possa se livrar desse mal sozinho, como eu fiz. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 100 casos de depressão, 15 cometem suicídio. E a tendência desse dado, infelizmente, é piorar. Mas o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Primeiro de tudo, a gente precisa desconstruir alguns mitos em relação ao suicídio. O primeiro de todos é que a pessoa que quer se matar, ela não quer se matar. Ela não quer acabar com a própria vida. Tudo que ela quer é que aquele sofrimento tenha fim. Aquela dor, e não que a sua vida acabe. Outra coisa que dizem sobre isso é que quem quer realmente se matar, vai lá e faz, não fica falando. Isso é mentira, gente. Toda e qualquer ameaça que alguém faça de tirar a própria vida deve ser levada a sério. Outra coisa que eu já ouvi gente falando é que quem tenta se matar uma vez não vai tentar de novo. O que não faz sentido nenhum. Se a pessoa já tentou uma vez, por que ela não tentaria outra? Então é preciso ficar atento nesses casos. Bom, mas tendo em vista que a pessoa com depressão não quer se matar, ela só quer que aquele sofrimento acabe, eu posso dar algumas dicas para o pessoal que está passando por isso, amenizar um pouco sua dor e tentar sair dessa. Novamente eu digo que eu não sou nenhum psicólogo e você não deve substituir ajuda psicológica por esse vídeo aqui. Isso é apenas um apoio a mais. Mas eu já passei por isso há uns 4 anos atrás, eu sei que é um sofrimento enorme. Eu fui deixado de lado por pessoas que eu considerava amigas. E a minha recuperação começou a partir do momento que eu comecei a estudar. Eu comecei a ler muito. Se você não tem esse hábito, eu recomendo que você comece a ler bastante. Principalmente livros sobre psicologia. Eu recomendo alguns livros do Dr. Augusto Cury, com o qual as pessoas têm um certo preconceito, porque fala que ele é escritor de autoajuda e blá blá blá. Mas ele mesmo já deixou claro em entrevistas e nos próprios livros que ele escreve sobre psicologia aplicada. Ele tem sim 1 ou 2 títulos de autoajuda, mas não é um autor desse gênero. No geral, ele escreve livros científicos e romances muito bons, que te fazem voltar a ter ânsia pela vida. Eu não estou fazendo aqui nenhuma propaganda, não. Eu só estou falando que quando eu estava passando por isso, eu li esses livros desse cara e isso ajudou muito na minha recuperação. Por isso que eu recomendo não só os livros dele, mas qualquer tipo de livro similar. Quando uma pessoa deprimida quer se matar, ela quer fazer isso por 1 ou 2 motivos. Mas se ela parar e ver o outro lado, ela vai achar mais de 1000 motivos para não fazer aquilo. Existe algo chamado neuroplasticidade. Segundo um psicólogo canadense chamado Donald Hebb, o cabeamento do cérebro muda conforme os pensamentos que passam por ele.
Os neurônios que acendem juntos se conectam entre si. Em resumo, se você cria pensamentos negativos na sua mente, como ódio, preocupação, medo, ansiedade, você está aumentando as conexões do seu cérebro para que mais e mais pensamentos desse tipo surjam. Então o segredo é você se livrar desses pensamentos. Eu sei que não é fácil, pelo menos no começo, mas a partir do momento que você passa a pensar em alegria, felicidade, amor e coisas positivas, você também aumenta as conexões para que mais e mais pensamentos desse tipo surjam. Então quando o pensamento ruim vier, substitua imediatamente por um bom. Pode parecer complicado falando, mas na prática não é. É uma coisa simples que muda muito. Então a primeira dica que eu dou para vocês é essa. Não foque em pensamentos negativos. Não deixe que eles dominem a sua mente. É você que tem o domínio da sua mente. Mesmo que você ache que sua vida é uma merda, que você é um lixo, que tudo dá errado, pense em coisas boas, mesmo sem acreditar nelas. Se sua vida é uma porcaria, apenas diga que a sua vida é maravilhosa. Você não precisa acreditar nisso. Só dizer. Você não precisa acreditar que a sua vida é maravilhosa, mas diga, fale. E faça isso sempre como um exercício mental. Para, respira e pensa que a sua vida é maravilhosa, mesmo sem você acreditar nisso. Apenas afirme. Porque essa informação vai ser levada para o seu cérebro. E de tanto você repetir isso, uma hora vai se tornar realidade. Escuta o segredo de ser feliz. Mal posso esperar pra ouvir. É só você fingir que é feliz. E com o tempo, esquece que tá fingindo. Talvez tenha razão. Eu só preciso parar de reclamar e me esforçar. A segunda dica que eu dou pra vocês é tomarem muito sol. Pode parecer algo simples, mas é algo de extrema importância. Geralmente uma pessoa que está em depressão não sai muito de casa. E consequentemente acaba não tomando muito sol. Ou quando sai, sai à noite. O sol, apesar de ser visto por muitos como um vilão, é o principal fornecedor de vitamina D, que é essencial para a saúde humana. O sol, na verdade, ele é capaz de curar várias doenças, não apenas a depressão, mas foco aqui no assunto que a gente está falando, né? Quem tem cachorro ou gato em casa, pode perceber que eles ficam muito tempo no sol. Se a gente parar e começar a observar a natureza, a gente aprende muita coisa com ela. Então eu dou essa dica simples, porém poderosa para vocês. Tome muito sol. Só fique atento aos horários aí, né? O melhor horário é antes das 10 da manhã e depois das 4. No inverno, como o sol tem pouca intensidade, pode até ser umas 2, 3 horas da tarde que não vai te matar, não. Pelo contrário, vai te curar. Ou melhor dizendo, não é o sol que vai te curar. Isso foi jeito de eu falar. Nesse caso vai ser apenas uma pequena ajuda. Assim como exercícios físicos regulares. Fazer uma caminhada de meia hora, pelo menos 2 vezes por semana, pode ser um grande aliado também. Você pode unir isso ainda, a primeira dica. Você pode pegar a primeira e a segunda dica que eu falei e uni-las. Você pode sair de casa, tomar um sol e afirmar que a sua vida é maravilhosa. Faz isso no solzinho, você vai ver como dá um resultado da hora. A terceira dica é cuidado com antidepressivos. Muito cuidado. Segundo o Dr. Drauzio Varellas, a cada dia cresce o número de pessoas que tomam antidepressivos sem um diagnóstico. A pessoa está triste porque perdeu o emprego, terminou com o namorado, vai lá, toma antidepressivo. Gente, antidepressivo é coisa séria. Só os casos mais graves de depressão a pessoa deve tomar antidepressivo. Aqueles casos ocasionados pelo desequilíbrio das substâncias químicas do cérebro. Caso contrário, não tome. E mesmo se você toma, uma coisa que você tem que ter em mente é que antidepressivos não curam. Ele não cura a sua doença, ele não cura a depressão. Eu não estou falando aqui para ninguém parar de tomar, não. Mas você tem que ter em mente que aquilo ali é apenas algo para amenizar a sua dor e causa uma falsa sensação de bem-estar. Aquilo ali é para ser temporário, até que você ache a felicidade por conta própria. Tem pessoas que ficam dependentes do depressivo, não conseguem viver sem ele. E tem aqueles casos onde chega uma hora que o remédio para de fazer efeito. Então você não pode depender daquilo ali. Aquilo ali é apenas uma ajuda temporária. Você tem que buscar a raiz do problema.
Quando eu tava passando por isso, eu saí dessa sem a ajuda de medicamento nenhum. Mas cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Também não vamos ficar comparando, né? Mas eu só tô comentando mesmo, só deixando um relato. Não é porque eu não precisei que outros não precisem, mas a dica é essa, cuidado. Quando eu passei por isso, como eu já falei, eu comecei a ler muito. E um dos livros que eu li foi um livro chamado O Futuro da Humanidade, do Dr. Augusto Cury também. O Dr. Augusto Cury ele é psiquiatra, ou seja, ele tem um entendimento de como funciona a mente humana. Eu achava que eu superestimava esse livro, e porque é o meu favorito eu falava que ele era muito bom, mas toda pessoa que eu recomendo e que vem falar depois pra mim que leu, diz que é realmente muito bom mesmo. Então não era eu que superestimava, é o livro que é muito bom. Como eu falei já, não estou fazendo nenhuma propaganda aqui não, é que além desse livro ter me ajudado muito, existe uma frase nele, que ainda é sobre a dica que eu estou falando dos antidepressivos, e nesse livro que eu falei, o protagonista, que é um estudante de medicina, ele se interessa pela psiquiatria e começa a estudar a mente humana. E tem uma frase desse personagem que diz exatamente isso que eu estava falando, dos antidepressivos. Ele diz que antidepressivos tratam a dor da depressão, mas não tratam o sentimento de culpa nem a angústia da solidão. Ou seja, não dependa de antidepressivos. Use-os por um tempo até que você encontre a felicidade verdadeira e não precise mais deles. Por fim, a última dica que eu posso dar para vocês, que é parecida com a primeira dica, é foque em coisas boas, coisas positivas, coisas belas. Como eu já falei, quando você foca em coisas negativas, mais e mais daquilo vai surgir. Por isso foque em coisas bonitas, fotos, paisagens, livros, frases. É possível você encontrar beleza em qualquer lugar. Eu preparei um videozinho rápido aqui, com algumas dessas coisas que eu estou falando, só para dar um exemplo para vocês verem mais ou menos no que vocês precisam focar. Foco na positividade, galera. Coisas ruins sempre vão existir, sempre. Momentos ruins sempre vão existir. Você vai saber que você encontrou a felicidade quando, em meio a tudo isso, você conseguir sorrir. E se você viu o vídeo até aqui, ajude a compartilhar. Se você se sentiu ajudado por esse vídeo de alguma forma, ele pode ajudar mais pessoas. Então dá essa... Olá! Você gostaria de conseguir combater a insônia, o estresse e a depressão de uma forma totalmente natural e sem precisar gastar rios de dinheiro com medicamentos caros e que viciam e fazem mal à sua saúde? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link no primeiro comentário.